As falsas acusações do ASI têm em seu cerne o mote da vingança. Quer seja praticado por um dos cônjuges diante do fim do matrimônio e brigas pela custódia do filho, quer seja pela criança mais velha para prejudicar intencionalmente alguém próximo, ou ainda pela má condução das investigações por profissionais movidos por paixões e contra-transferências. Implantar falsas memórias de abusos inverídicos na criança e manipulá-la para acusar o próprio pai e testemunhar contra ele se enquadra na definição de alienação parental e é prejudicial à criança. As falsas memórias devem ser compreendidas como distorções nas lembranças dos fatos vivenciados pela criança, sendo produzidas por fatores endógenos, características da personalidade da criança, ou exógenos, influências externas, como entrevistas sugestivas, mas que para a criança permanecem como lembrança de vivências reais, uma vez que se configura como uma tentativa de destruição da figura parental. As consequências para as crianças envolvidas nesse processo podem ser semelhantes às de crianças que foram de fato abusadas, e essas podem passar a apresentar algum tipo de patologia grave nas esferas afetiva, psicológica e sexual, e ainda acreditarem que o abuso realmente ocorreu. Apesar disso, há consenso na literatura especializada sobre uma incidência significativamente menor de falsas alegações de ASI em comparação às alegações verdadeiras. Em continuação ao tema sobre veremos hoje falsas acusações de ASI. Verdade prática do versículo 14 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Não é vontade do Senhor, o Deus vivo, que quaisquer crianças se percam por negligência ou violência dos pais. Os casos de ASI geraram na psicologia e no direito categorias contrapostas, como a de falsas memórias, implantação de memórias, falsas alegações ou acusações. Na formulação da Síndrome da Alienação Parental, proposta por Gardner, alegações de abuso sexual por um dos genitores seria uma das estratégias utilizadas para a obtenção de guarda ou custódia do filho. Gardner chegou a afirmar que 95% dos casos de acusações de ASI no contexto de disputa de guarda eram falsas, apesar de não citar pesquisas que sustentassem tal afirmação. No entanto, estudos empíricos têm demonstrado que esse dado é exagerado. Em casos reais, anos em geral passam antes que a vítima revele o abuso. Pode ser mais fácil obter relatos falsos de abuso quando as pessoas são questionadas sobre um evento de seu passado distante quando ainda eram crianças. Técnicas de investigação inadequadas, somadas à falta de capacitação de quem tomará o depoimento da criança, podem impedir que os fatos venham à tona. Por essa e outras razões, muitos casos rotulados como verídicos podem ser alegações de abuso não verídicas. O que seriam as falsas alegações? As falsas alegações abrangem a fabricação intencional, ou seja, com dolo, com intenção mesmo. Crença equivocada por erro de interpretação de que a criança foi abusada, ou ainda distorção na averiguação dos sinais e análise do contexto histórico familiar, perpassando necessariamente o trabalho do psicólogo. Quando uma alegação de ASI é falsa, quando nenhum dos eventos alegados ocorreu,
quando a vítima substitui o agressor por outro, quando de fato o abuso ocorreu. Claro que nesse caso a vítima perderá totalmente a credibilidade e o real agressor poderá ficar impune. Quando a narração dos fatos contém uma mistura de características verdadeiras e falsas, ou seja, a criança descreve alguns eventos que realmente ocorreram e adiciona outros que não ocorreram. Existem várias razões pelas quais podem ser feitas alegações falsas. A maioria dessas alegações tem origem em adultos. Algumas são instigadas pela criança e outras são resultados de investigações deficientes. Aquelas instigadas por um adulto geralmente resultam de disputas de custódia ou guarda da criança. Patologia, como delírios encontrados em folia adu, também podem desempenhar papel em um adulto para fazê-lo denunciar uma falsa alegação de abuso contra o filho. As alegações instigadas apenas por uma criança são menos comuns e, quando ocorrem geralmente na puberdade, têm o objetivo de livrá-las das consequências ou ainda por vingança. Investigações conduzidas por pessoas sem capacitação profissional e parciais podem ser uma fonte de falsas alegações, pois fogem da objetividade. Dois estudos metodologicamente sólidos sugerem que a taxa de falsas alegações é baixa, menos de 10% de todas as alegações catalogadas. E uma falsa alegação originada apenas da criança é ainda menos comum. Seja como for, é essencial que as taxas e a natureza das falsas alegações sejam compreendidas, a fim de aperfeiçoar a investigação e a resposta a todas as alegações de abuso sexual, inventadas ou não. As consequências das investigações equivocadas, definindo que o abuso não ocorreu, quando de fato sim, ou que ocorreu, quando de fato não, são consideráveis, tanto para as vítimas quanto para o suspeito. Se as alegações são verdadeiras, mas não consideradas, uma criança pode continuar a ser vitimizada e pode ser mais relutante para relatar abusos subsequentes. Se as alegações são falsas, existe a possibilidade de prisão equivocada, desagregação familiar desnecessária, perda injustificável do emprego ou da carreira. Enfim, uma vida inocente seria destruída. Em geral, os profissionais não capacitados adotam a postura de que as falsas alegações de abuso sexual não existem, baseados na crença de que a criança sempre fala a verdade. Falácia. O paradigma que afirma que a criança nunca mente deve ser necessariamente analisado. Não existe um grau de credibilidade absoluta para o testemunho da criança, geralmente atravessado pelo discurso e interpretação de psicólogos movidos pelo clamor de proteção à criança. Considerando isso, a palavra da criança deve ser positivada com outras provas, como o exame de corpo de delito, testemunhas, se houver, o contexto ecológico da vítima e a avaliação psicológica com um profissional capacitado. A pressão para cumprir prazos nas avaliações, as más interpretações das teorias psicológicas e a falta de preparo dos profissionais ocasionariam a tendenciosidade dos resultados das avaliações psicológicas, levando a conclusões precipitadas e forçadas. Se houver contratransferência, pior será o laudo e a justiça não prevalecerá. Nesse enquadre, a atuação do profissional pode transformar os atendimentos em mais um instrumento de violência quando a criança que não foi abusada, como aquela que foi abusada realmente, é insistentemente inquirida em busca de respostas que corroborem o abuso. A intenção deste vídeo foi fornecer um panorama dos padrões
de falsas alegações de ASI. O assunto é inesgotável porque tudo que envolve o ser humano é um processo e cada caso deve ser analisado individualmente. No mais, que a paz que só Cristo pode oferecer esteja com todos nós. Amém.